Olá pessoal, eu sou a Adri. Eu sou o Iris Pedro e juntos somos um em Cristo Jesus. Então, pessoal, a gente tá voltando hoje aí com mais um devocional, né? Com mais um vídeo, né? Que a gente quer compartilhar com vocês aí para passar um pouquinho mais da nossa experiência aí, né? No nosso casamento, né? E esperamos que isso venha contribuir, né? De alguma forma para a edificação do casamento de outras pessoas, né? E nesse nosso terceiro devocional, a gente quer falar um pouquinho sobre os 5 sentidos, né? Só que trazer ele para dentro do casamento, né? Então, para a gente começar, eu queria deixar um versículo bíblico que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, e que diz assim, ó: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, né, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? Bonito esse versículo, né? E realmente é isso que acontece, né? Quando duas pessoas se conhecem, se apaixonam e decidem viver juntos uma união, né? Eles têm que ser, pelo menos teriam que ser, né? Os dois uma só carne, né? E para exemplificar isso, eu trouxe aqui até duas bolinhas de massa, né? Cores diferentes, até o tamanho um pouquinho diferente, assim como são as duas pessoas, né, no casamento, que vem de... A gente até já falou aqui no nosso outro vídeo, né? Que vem de lugares diferentes, de criações diferentes. Mas enfim, eu quero pegar essas duas bolinhas aqui, ó, juntar elas e fazer isso aqui, ó. Né? Elas eram duas cores diferentes, tamanhos diferentes, só que eu coloquei as duas juntas aqui, né? E agora eu queria pedir para a Adri para que ela separasse. Não tem como, né? Porque elas estão unidas. Exatamente. Elas se tornaram uma bolinha só. Exatamente. Juntas, unidas, e não tem como separar. Exatamente. Então, é isso aí mesmo. É isso que o casal tem que ser. Uma só carne, né? E juntos, eles somam. Pode ver que a bolinha ficou até maior, né? Eles se uniram, ficaram mais fortes, ficaram maior. E é dessa forma que tem que ser a vida de um casal que busca uma relação sadia e debaixo da graça de Deus, né? E a Bíblia nos traz muitas declarações e expressões na Bíblia, né? E a gente só consegue entender realmente pela fé, né? E uma dessas declarações é exatamente o versículo que eu acabei de deixar ali aqui no início do nosso vídeo, né? Que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? E essas expressões, para confirmar realmente que é algo que vem de Deus, ela não foi citada apenas uma vez na Bíblia, ela não está simplesmente lá no livro de Gênesis. Né? Se a gente procurar, ele está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, está lá no livro de Mateus, né? No capítulo 5 também. E então com isso a gente realmente pode concluir, né, que o homem e a mulher, ao se casarem, eles não são mais duas pessoas diferentes, e sim uma só carne. Né? Porque na matemática de Deus, a soma ela é tão intensa, né, que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 na soma na matemática de Deus é 1. Né? Um homem e uma mulher unidos no mesmo propósito, que se torna um. E a união entre o casal é isso, ela deve ser tão profunda a ponto de os dois estarem unidos num só corpo, que significa o quê? A vida íntima do casal, né? Unidos numa só alma, que é a espiritualidade, os sentimentos, o relacionamento do casal. E um só espírito, que é a presença de Deus na vida do casal. E assim, isso tudo parece fácil, né? Mas não é.
Porém, nem sempre vai ser fácil, né? Mas aí fica uma pergunta para nós: e como que isso se torna possível? Somente através do elo formado pelo próprio Senhor Jesus, né? Através do seu perfeito amor, que é o amor ágape, o amor incondicional, que une completamente dois corações, duas pessoas tão diferentes, né? Que se tornam que ama sem esperar nada em troca, que ama né? sem esperar nada em troca, porque esse é o verdadeiro amor. Porque é fácil eu amar aquele que me dá tudo o que eu quero, né? Seria muito fácil, mas na verdade o verdadeiro amor é aquele que ama sem esperar nada em troca. Exatamente. E aí o outro, ele retribui também por amor, não por obrigação. É isso aí. Não é verdade? Então a gente chega à conclusão de que somos uma só carne e os nossos sentidos também têm que estar ligados, sabia, Iris? Lá na educação infantil, as crianças, elas já aprendem os 5 sentidos, né? São os 5 sentidos que completam o corpo humano, exatamente. Né? Sem eles... Esses são os 5 sentidos naturais, né? E eles completam a pessoa. E é a partir desses 5 sentidos que hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre essa união que a gente está falando, né? E um sentido que a gente quer se deter um pouquinho hoje é a visão, né? Não digo que ela é a mais importante, que é o sentido mais importante, mas digamos que ele é de suma importância no casamento, né? Por quê? Porque a visão, ela direciona a vida da pessoa, né? Ela nos direciona para onde a gente vai, porque no momento que eu olho, eu me remeto para onde eu olho, não é verdade? E é praticamente impossível, se nós não enxergarmos o caminho onde nós estamos indo, a gente chegar até lá, né? E no casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro estiver olhando para o outro lado, isso se torna impossível. Se torna impossível dos dois chegarem no mesmo objetivo, né? Porque a Bíblia, lá em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3, a Bíblia diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? E é bem assim, como que dois que tem que andar unidos, que tem que andar juntos, vão andar um para cada lado, olhando um para cada lado? Não é verdade? Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo, né? Os dois têm que ter o mesmo objetivo, né? Exatamente. E se a gente disser que isso é fácil, como eu já falei, não é. Mas existe um segredo, que é a oração. Se eu e o Iris disséssemos aqui para vocês que nós conseguimos chegar nesse entendimento, nessa união, que graças a Deus a gente hoje tem os dois, pela nossa vontade ou pela nossa força, nós estaríamos mentindo para vocês. A única maneira de se chegar nessa união perfeita, nessa visão perfeita, é através da oração, da leitura da palavra de Deus, que é bússola, que é guia para o nosso caminho, que tem tudo que nós precisamos para viver como um casal abençoado por Deus. Se a gente disser que é fácil, que a gente é um casal perfeito, não é isso que a gente quer passar para vocês. Mas a gente aprendeu que quando a gente precisa decidir algo, a gente precisa sentar, conversar, expor os pontos positivos, os pontos negativos, traçar uma rota, né? E para a gente chegar num objetivo comum, né? Então precisa haver esse entendimento. Mas como a Adri falou, muitas vezes não é fácil, né? A gente tentar ceder a ponto de querer ver as coisas no ponto de vista da outra pessoa. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu trouxe uma dinâmica aqui para a gente fazer, para que vocês até possam entender um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui 2 exemplares, né? Caríssimos e originais. Né? E eu queria pedir para a Adri, que a Adri colocasse. Vamos ver como é que eu vou ficar de óculos rosa. Gostei, amor. E eu vou colocar esse azul aqui. Eu não vou perguntar se eu fiquei bonito, né? Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Hoje, se eu chegasse nesse momento e perguntasse assim para a Adri, e na verdade afirmasse para a Adri, o mundo é azul. Você acredita bem?
Porque pra mim o mundo é rosa. Exatamente. Da mesma forma, se a Adri chegasse pra mim e dissesse assim: olha, Iris, como o mundo é lindo, todo rosa. Aí eu ia dizer: como assim o mundo é rosa? O mundo é azul, né? Então, isso significa que quando duas pessoas têm visões diferentes, elas não conseguem ver a mesma coisa. Agora, se a gente trocar os óculos, né? E se nesse momento eu dissesse assim pra Adri, que cor é o mundo? Agora é azul. Exatamente. Pra mim agora é tudo azul. Assim como na minha visão, agora o mundo é rosa. Então, na verdade, é isso que nós precisamos fazer dentro do nosso casamento. Procurar olhar as coisas com a visão do outro, no ponto de vista da pessoa que vive conosco, né? E o exemplo mais lindo disso, a gente pode tomar o exemplo de Jesus quando se entregou na cruz do Calvário por nós. Porque se ele fosse olhar pelo ponto de vista humano, né, porque Jesus Cristo era humano, ele era carne, e se ele fosse olhar pelo ponto de vista dele, com certeza talvez ele não optaria em se entregar naquela cruz, passar todo o sacrifício, a humilhação, o escárnio que ele passou, né, para redimir os nossos pecados. Só que Jesus não olhou com a visão dele. Ele procurou olhar segundo a visão do Pai, né? Segundo a visão do plano de salvação que Deus havia estipulado para a salvação da raça humana. E foi isso que ele fez. E foi isso, esse olhar parecido com o do Pai, né? Olhar na visão do Pai, que fez com que Jesus Cristo realmente cumprisse aquilo que ele veio, que se propôs a fazer, né? Porque ele sabia que os planos de Deus eram maiores para a humanidade, né? Então a gente precisa realmente ter a mesma visão. A gente pode tomar um outro exemplo, que é o primeiro casal que viveu na Terra, né? Adão e Eva, quando eles viviam no jardim do Éden, né? Adão e Eva, eles tinham uma visão assim, uma pura, uma visão sem receio um do outro. Eles contemplavam a glória de Deus, eles olhavam ao redor deles e viam aquelas maravilhas. Para eles não existia nada de contrário naquilo tudo ali. Só que o inimigo, ele prometeu para a mulher, para Eva, né, que a partir do momento que ela comesse do fruto da árvore do bem e do mal, seus olhos se abririam e eles seriam iguais a Deus, né? Isso a gente pode encontrar lá no capítulo 3 e no versículo 5 do livro de Gênesis, né? E olha que interessante que a gente vê aqui Satanás querendo cegar o casal. Exatamente. Agindo pela visão. Exatamente. Né? Porque um dos maiores objetivos realmente de Satanás é deturpar a visão do casal. Uhum. É fazer com que eles tenham uma visão diferente um do outro, né? E a partir do momento que Satanás conseguiu isso, entrando na mente, no coração de Eva, para que ela comesse do fruto da árvore do bem e do mal, eles começaram a ver as coisas com outra visão. Eles perceberam que eles estavam nus, aí eles começaram a sentir vergonha, né? Eles começaram a sentir que eles precisavam se cobrir, que eles precisavam se esconder, porque os olhos deles estavam com uma outra visão, né? E a partir daí, o resto da história todos nós já conhecemos, né? Por isso que é importante a gente estar sempre orando e pedindo para Deus que realmente a gente venha ter a mesma visão, né? Que a gente consiga olhar as coisas do ponto de vista do nosso Pai. E eu estava pensando aqui, queridos, quando ele estava falando, que da mesma forma, né, que Satanás ele cegou o casal, Adão e Eva lá no Éden, ele vem fazendo até hoje, né? Ele luta para cegar os casais, colocando, por exemplo, algo agradável aos olhos de um e do outro, né? Induzindo sempre que aquilo não vai afetar em nada, né? Que isso não dá nada, que isso é normal, né? E, por exemplo, até mesmo em pequenas coisas que parecem tão inofensivas às vezes para nós,
mas que acabam sendo situações que vão realmente nos tirar dessa união, dessa visão única, né, unificada do casal. Por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando nós deixamos, por exemplo, de estar com o nosso pai, com o nosso cônjuge mais tempo para estar só nas redes sociais, né? Quando nós dedicamos mais tempo, por exemplo, aos nossos amigos do que ao nosso cônjuge, por exemplo, quando procuramos amigos que são solteiros, né, que não vão, que tem uma outra visão, que não vão colocar o esposo ou a esposa dentro dessa programação de rotina, de estar, de sair, enfim, né? Quando, por exemplo, a gente coloca o trabalho acima da família, acima do cônjuge. Então, tudo isso, né, são pequenas coisas que a gente vai fazendo dia a dia e que Satanás vai nos enredando, nos cegando, até ser tarde demais. E quando a gente percebe, né, Iris, se criou uma barreira tão grande, um abismo tão grande entre os dois, que nós não conseguimos mais ver. Porque no momento que isso está acontecendo, a gente não vê. E quando a gente viu, isso já aconteceu. E daí o resultado disso, o que é? Derrota, tristeza, vergonha e muitas vezes rompimento do casamento, né? Que é onde mais Satanás tem lutado hoje. Porque o foco, o alvo dele é destruir a família. Exatamente, porque a família é a instituição sagrada de Deus. Verdade. Né? E a gente percebe que nas redes sociais, na televisão, como é normal isso tudo que a gente está trazendo como algo que separa, que causa separação, abismo entre os dois, são coisas que na rede social, na mídia, enfim, se torna algo tão natural, se torna algo tão comum, né? E quando se vê, já se enredou de uma maneira, né, que o resultado geralmente vai ser desastroso para a vida dos dois, né? É por isso que o casal realmente tem que ter a mesma visão, o mesmo propósito, né? Para que eles possam chegar no comum acordo e que as coisas venham a dar certo, né, no relacionamento. Né? Deve haver o quê? Reciprocidade. Acho que essa é a palavra, né? Reciprocidade e equilíbrio, né? E equilíbrio que é uma palavra entre os dois. É uma palavra que, sabe, o equilíbrio é uma palavra que desde que eu conheci a Cristo, né? Lá ainda adolescente, né? Que eu me entreguei para Jesus, ainda na minha adolescência, e que todos esses anos de fé eu procuro sempre trazer isso para minha vida espiritual, principalmente, né? Que é o equilíbrio. Né? E para o casamento não é diferente. Né? Exatamente. Enfim, né? O ideal é que na vida a dois, cada um procure fazer a sua parte, né? Procurando olhar com a visão do outro, né? Para que os dois juntos, né, construam uma história com respeito, com amor, com companheirismo, né? E é claro, como a gente falou, com muita reciprocidade, né? Então, acho que eu acho que a reciprocidade é algo que é muito importante, né? Além de ter essa visão única, essa visão de união, né? Porque é muito fácil, né? Eu fazer pro Iris retribuindo o que ele fez pra mim, né? Mas o verdadeiro amor ágape não é assim. Eu faço sem esperar em troca, né? É verdade. Eu faço ou o Iris faz pra mim sem esperar em troca e eu retribuo por amor, né? É isso aí. Então, pessoal, hoje era isso. A gente quis falar um pouquinho sobre esse sentido tão importante que é a visão. No próximo vídeo, então, a gente vai estar trazendo outros sentidos para que a gente possa, então, fazer depois o fechamento, né? Falarmos sobre o cinto, né? E só que tem uma coisa muito importante, né, Iris? Para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos, é muito importante que vocês curtam e compartilhem e se inscrevam no canal. Porque o que a gente percebe? Que muitas pessoas, graças a Deus, muitas pessoas têm comentado, compartilhado, curtido, mas não tem se inscrito no canal, né? E também quando você compartilha esse vídeo, quem sabe você vai estar fazendo chegar em mais casais que quem sabe precisam dessa palavra, né? Que é somente através de Cristo, através da oração, através da união, que a gente consegue realmente ter um casamento feliz, um casamento abençoado na presença do Senhor. Então é isso, gente.
Quero agradecer vocês, dizer que a gente está muito feliz de poder estar fazendo esses vídeos e, como o Iris já falou, se vocês quiserem entrar em contato conosco, no final do vídeo vai estar lá o nosso telefone, né? E a gente está aí à disposição para ajudar, para aconselhar e para falar um pouquinho, né, desses ensinamentos que o Senhor Jesus tem nos trazido a respeito do casal. E no próximo vídeo eu quero fazer alguns agradecimentos, citar alguns nomes, né? Eu não vou falar deles hoje para não deixar ninguém de fora, né? Mas quero agradecer daí pelo carinho, né, do pessoal que tem. Eu fiquei sabendo que até pessoas que estão fora do país, exatamente, né? Amigos nossos, né, que estão lá no exterior e que acompanham os nossos vídeos aí, compartilham, comentam, e isso é uma alegria muito grande para nós. Então no próximo vídeo eu quero fazer um agradecimento especial para essas pessoas, né? E também para as pessoas que ainda vão agora compartilhar. Com certeza, com certeza. Né? Bom, gente, obrigada pela atenção de vocês, que Deus abençoe e lembre-se, juntos somos um em Cristo Jesus. Tchau, pessoal, até a próxima. Até. O tempo não foi